E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Aqui quem fala é Lilt Christian. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre HDR. Para esse vídeo você vai precisar entender um pouquinho de fotografia, mas não se preocupem, porque eu vou já explicar o que a gente vai estudar aqui, tá bom? Antes eu preciso dar aquele recado maroto. Agora você pode ajudar o meu trabalho acessando apoia.se/Clube do Design. Assim você me ajuda e eu continuo te ajudando. Além disso, o pessoal que está apoiando o Clube do Design lá no Apoia-se também tem acesso ao meu incrível diário de um freelancer. É um e-book que eu publico semanalmente lá no Apoia-se e só quem está lá ajudando a gente tem acesso a esse material. Então, nesse e-book eu dou dicas sobre carreira, sobre freelancer, conto um pouco da história, como tudo começou em relação à minha carreira freelancer, e durante o decorrer desse e-book, tá, eu vou dar dicas de como você pode se tornar um freelancer, como você pode se introduzir no mercado de trabalho, captar os seus primeiros clientes e mantê-los também, tá? Vou te ensinar sobre MEI, microempreendedor individual, vou te ensinar sobre nota fiscal, sobre CNPJ. A gente vai falar depois que terminar o e-book Diário de um Freelancer, que tem muito conteúdo para vir ainda. A gente vai falar também sobre criação de logotipos. Vai ser um outro e-book onde eu vou te ensinar a criar marcas e toda a parte de comunicação visual, como criar um manual de identidade visual. Então não dá para perder. Acessa aí apoia.se/Clube do Design. O link está aqui na descrição. Você me ajuda, eu te ajudo, eu continuo te ajudando com todo o trabalho que rola aqui no Clube do Design gratuitamente, mas lá no Apoia-se tem um conteúdo exclusivo para você que decidiu me ajudar, beleza? Lembrando que nesse vídeo eu estou utilizando as imagens do Fotolia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você baixar 30 dias de imagens grátis no Fotolia, incluindo também um manual de instruções de como você pode baixar essas imagens, tá bom? E o link também para minha galeria no Fotolia, onde você vai poder baixar as imagens que você vai ver aqui nesse vídeo, tá? A gente vai falar de HDR, mas para falar de HDR, você precisa entender um pouco de fotografia. Se você não entende, eu já vou te explicar, tá? Se você trabalha com fotografia, você já deve saber o que é alcance dinâmico, tá? Se você não sabe, é mais ou menos isso aqui, olha. O alcance dinâmico é a variação de luminosidade que a sua câmera consegue registrar sem que ela perca informações nas áreas claras e nas áreas escuras. Geralmente quando você está trabalhando geralmente quando você está fotografando, quando você está mexendo ali o dial da câmera, tentando equilibrar os tons claros e os tons escuros para não estourar a parte clara e não deixar a parte escura muito escura, você está trabalhando com o limite de alcance dinâmico que a sua câmera tem. Então, quando você tenta clarear demais uma imagem para resgatar os detalhes aqui da área escura, você vai acabar estourando as áreas claras, porque elas já são naturalmente muito claras. E se eu tentar escurecer as áreas claras, tentando diminuir um pouco o nível de luminosidade aqui, eu vou acabar perdendo informação do lado escuro, porque eu vou precisar, consequentemente, diminuir a luminosidade da minha fotografia. Então, o alcance dinâmico é basicamente isso. A quantidade de detalhes que a sua câmera consegue preservar nas áreas claras e nas áreas escuras, tá? Sem que ela comece a perder informações dessas duas áreas. Geralmente as câmeras fotográficas têm um alcance dinâmico muito menor do que o olho humano, então quando você olha para um objeto, para uma imagem, para uma paisagem, você consegue distinguir muito mais os detalhes nas áreas claras e nas áreas escuras, diferente de uma câmera fotográfica. Mas hoje em dia as câmeras fotográficas já possuem recursos para compensar esse tipo de problema, que é o que a gente chama de HDR. Se você não tem uma câmera fotográfica, mas tem um celular, existem aplicativos que simulam HDR, e o que eles fazem basicamente? Eu vou abrir aqui algumas imagens para você ver mais ou menos como acontece. Eu vou abrir aqui essas 3 imagens, para que você entenda como as câmeras fotográficas profissionais, ou até mesmo o seu próprio celular, utiliza o HDR, que na verdade é o High Dynamic Range, né? O meu inglês você sabe que é perfeito, ótimo, maravilhoso. É mais ou menos como alto alcance dinâmico, é uma maneira de aumentar o alcance dinâmico, mesmo que artificialmente, tá? Para que você tenha imagens muito mais ricas em detalhes nas áreas claras e nas áreas escuras. E como é que funciona o HDR em câmeras fotográficas? Eu tirei aqui 3 fotos da minha rua, olha só, e você vai perceber que essas 3 imagens possuem uma exposição diferente. Eu tenho aqui uma imagem mais escura, uma imagem mais escura ainda e uma imagem bem clara, estourando aqui as áreas claras da minha foto. Eu vou arrastar aqui para manter na ordem para você ver melhor. Então, eu tenho aqui a imagem altamente clara, né? Eu deixei aqui com uma exposição mais longa, ou seja, eu tenho uma área estourando aqui nas áreas claras, mas consequentemente eu trago mais detalhe das árvores.
Aqui, com uma exposição mediana, eu preservo os tons médios da minha fotografia. Isso aqui era uma sujeirinha na minha lente, eu acabei vendo depois, então, enfim, não tirei foto de novo. Aqui eu preservo mais o contraste e também as áreas médias, ok? Mas eu já começo a perder informação aqui nas áreas mais escuras, aqui onde tem as pessoas aqui atrás, no telhado da casa, e a minha luz aqui do poste começa a ficar menos intensa. E aqui na última fotografia eu tenho a minha imagem com uma exposição bem menor, tá? A diferença da exposição aqui e aqui é de um ponto lá naquele dialzinho que você tem na câmera. Eu vou colocar aqui na tela para você ver mais ou menos como é que fica as 3 exposições. Tem câmeras que você consegue configurar para tirar as 3 fotos automaticamente, como é o meu caso, tá? Então você tem aqui uma diferença de um ponto em cada uma dessas imagens. Então você observa que aqui na imagem com a exposição mais longa, ou melhor, com a exposição mais curta, ou seja, menos tempo de exposição, a imagem fica mais escura. Eu tenho aqui nas áreas da árvore quase nenhum detalhe, então eu não consegui preservar nenhum detalhe nas áreas escuras da minha imagem, mas consequentemente eu diminuo a interferência do poste em todo o resto da minha imagem, como a gente tinha aqui e como a gente tinha aqui, que eu acabei estourando também as paredes das casas. E quando você utiliza o recurso HDR de uma câmera profissional ou semi-profissional, ou a função HDR do seu celular, por exemplo, eu tenho o Moto G4 Plus, que quando eu coloco no modo HDR, ele tira 3 fotos seguidas, exatamente como está aqui, e ele, através de processamento por software, junta essas 3 imagens, criando assim o efeito HDR. E é basicamente isso, a gente vai juntar as 3 imagens a fim de resgatar os detalhes dos 3 níveis de exposição dessa imagem, justamente porque aqui, como o alcance dinâmico da câmera é pequeno, eu ganho muita luminosidade, tá? Eu ganho luminosidade, claro, em detalhes, aqui eu ganho detalhes na árvore, mas eu perco aqui porque eu acabo estourando os tons claros demais, aqui atrás também. Aqui eu já tenho uma exposição mediana, eu já começo a perder a informação das sombras, e aqui eu perco totalmente a informação das sombras. E existem algumas maneiras de você criar HDRs no Photoshop, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Eu vou primeiro utilizar o modo padrão, digamos assim, o modo profissional, tá? Se você tem uma câmera de entrada, uma câmera semi-profissional, ou até mesmo profissional, que permite disparar 3 vezes uma fotografia, capturar 3 vezes uma imagem com níveis de exposição diferentes, você vai ter um resultado mais ou menos assim, tá? Tinha uma molecada aqui jogando na rua, mas não tem problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir as 3 imagens no Photoshop, você nem precisa abrir as 3, tá? Pode fazer isso com as imagens fechadas, e você vai acessar o menu File, Automate, que seria arquivo, automatizar, e aqui você vai selecionar a opção Merge to HDR Pro. Não liga para o meu inglês, tá bom? O importante é mostrar o recurso, beleza? Eu vou fazer inglês agora no começo do ano, tá? Então não se preocupe que isso vai melhorar. Pronto, então você vai clicar aqui em Merge to HDR Pro, ou mesclar para HDR Pro, alguma coisa assim. E aqui na opção Files, você pode utilizar a opção Browse para selecionar 3 imagens com exposições diferentes, tá? Você vai, navega pelas pastas, bonitinha, seleciona as 3 imagens. Mas como eu já tenho 3 imagens aqui na minha tela, eu vou selecionar a opção Add Open Files, ou seja, adicionar arquivos abertos, os 3 arquivos que estão abertos aqui em cima. Eu vou clicar no OK e pronto, olha só, o Photoshop vai começar a processar essas 3 imagens. Ele vai combinar as 3 imagens, pegar a imagem com a exposição longa, média e curta, né? Claro, médio e escuro, e ele vai juntar essas 3 imagens, e em seguida ele vai mostrar uma espécie de painel, uma espécie de janela, muito parecida com o Adobe Camera Raw, para que você possa fazer alguns ajustes no resultado final. Ele vai já mostrar, pronto, a gente tem isso aqui, tá? Na janela Merge to HDR Pro, a gente tem as 3 imagens aqui embaixo. Você pode visualizar o resultado sem uma das 3 composições, tá bom? Para você ver se fica melhor usando apenas 2 imagens, ok? Nesse caso eu vou usar as 3, não tem problema. Então você observa que eu já tenho aqui uma diferença em relação à minha imagem, as 3 imagens originais. Por quê? Eu consegui preservar o detalhe aqui da árvore, tá? Então você consegue enxergar aqui a divisão das folhas, embora eu tenha fotografado de noite, com ISO alto, deu um ruído aqui legal, mas a gente tem detalhes bacanas aqui nas árvores. E eu também, além disso, preservei, olha só,
a interferência de luz aqui do poste ela não é tão grande, eu consigo preservar o detalhe da parede, das pessoas aqui atrás, porque agora ele está equilibrando todos os tons das três imagens, assim ele consegue melhorar também o estouro que havia aqui na área clara. Você pode utilizar esse painel aqui do lado para fazer alguns ajustes. Por exemplo, se houverem pessoas, tá? se houverem pessoas se mexendo ou movimento na sua fotografia, como por exemplo o nosso amiguinho aqui que virou um fantasma, você pode clicar aqui na opção Remove Ghosts, que vai justamente remover o fantasma. O Photoshop vai analisar qual a melhor imagem para preservar o contraste e a nitidez dessa pessoa que ficou em movimento. Como todas elas ele ficou desfocado, ele vai escolher essa aqui, olha, que ficou com o melhor movimento de pessoas nesse caso, tá? E aqui embaixo você pode fazer algumas alterações, tá bom? Pode mexer aqui no raio das arestas, tá bom? Para melhorar o contraste das arestas, ou não, você pode mexer do jeito que você quiser. Claro que mexendo aqui, você acaba mexendo no resultado padrão, e aí você pode ter mais invasão de branco, ou menos detalhes nas áreas escuras. Você pode mexer também na gama, ok? Aumentando ou diminuindo a gama. Isso vai alterar também como o preto se comporta, menos gama, o seu preto tende a ficar mais forte, né? E com mais correção de gama, ele tende a ficar mais acinzentado. Então eu vou deixar aqui no meio termo, só para mostrar o recurso para vocês. Exposição, deixando mais claro, mais exposto ou menos claro, menos exposto. A gente acaba perdendo, claro, os detalhes ali da nossa imagem. Vou colocar 0. E o detalhe é o nível de nitidez. Você pode aumentar o detalhe para ganhar um pouco mais de informação nas áreas de arestas, aumentando também, consequentemente, o ruído. Aqui embaixo em avançado você pode ainda fazer alguns ajustes nas sombras, deixando as sombras mais escuras, ok? Ou mais claras. Você vê que mesmo mexendo nas sombras, o Photoshop preserva as áreas escuras. Olha só, então eu consigo manter os detalhes, tá? Eu posso ainda aumentar o nível de luminosidade ou não, tá? Ele vai sempre fazer um equilíbrio para que essa luminosidade não invada demais a minha foto. No Vibrance, eu posso alterar o nível de vibratilidade, né? Eu acho que é assim o termo em português, tá? Ele acaba deixando as imagens com mais cor, as áreas coloridas com mais cor, um pouquinho diferente da saturação, que ela, na verdade acaba estourando demais, as áreas coloridas ficando muito artificial, tá bom? Então eu recomendo que você use mais o Vibrance e menos o Saturation, tá bom? Mais o vibratilidade e menos a saturação. Depois de você fazer esses ajustes, é só clicar no OK. O Photoshop então vai finalizar o processamento dessas três imagens, vai juntar todas elas e vai criar um arquivo final, só o filé, né? Para você, gíria paraense, tá bom? Não liguem. Vai criar um arquivo final aí bem legal, já com o resultado para a gente conferir. Pronto, e esse aqui é o resultado, olha só, do processamento da nossa imagem. Você consegue perceber a diferença? A gente tem detalhes em todo o range, né? Digamos assim, a gente aumentou o range, o alcance aí de luminosidade da nossa fotografia, mantendo os detalhes nas áreas onde a gente tem muita luz. Olha, embora que o poste esteja forte ali iluminando bem a sua imagem, a gente manteve os detalhes das paredes, das áreas claras, dos faróis aqui dos veículos lá na frente e, consequentemente, também, como a gente aumentou o alcance dinâmico, a gente também tem mais detalhes nas áreas escuras, não estourou nem o claro nem o escuro. Olha só o antes, eu tenho aqui muito menos detalhes, olha, eu tenho a mesma intensidade de luz, olha só, basicamente a mesma intensidade de luz, mas eu não tenho aqui detalhes nas áreas escuras. Aqui eu tenho muito mais intensidade de luz, mas eu estourei parede, estourei faróis, estourei todas as áreas claras, sumiu todo mundo aqui na parte escurinha, ali clarinha lá atrás. Aqui eu tenho o resultado final. Então esse seria o recurso ideal caso você fotografe utilizando 3 variações, tá, de exposição ou 3 variações de luminosidade na sua fotografia. Agora, e se você não tiver como fotografar? Se você não tiver como ter as 3 imagens com as 3 variações de exposição, você vai precisar fazer isso em uma imagem única, em uma imagem pronta. Por exemplo, se você comprou lá a sua imagem bonitona do Fotolia, você vai precisar repetir esse mesmo processo utilizando uma imagem só. E é isso que eu vou te mostrar agora. É muito legal a gente utilizar esse processo porque você pode controlar depois cada uma das etapas. E para a gente fazer isso, primeiro, a gente vai utilizar objetos inteligentes, ou seja, a gente vai utilizar recursos de edição não destrutíveis, é tudo controlável, tá bom? Você pode controlar tudo. E no finalzinho eu vou fazer aquela presença marota que a gente tem nos outros vídeos de Photoshop. Eu vou deixar os actions para você salvar aí no seu computador e executar isso automaticamente e até em lote, se você quiser, como a gente já viu nos outros vídeos sobre actions, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas antes eu vou te mostrar
duas formas diferentes de criar o HDR. Antes de criar, na verdade, eu vou te mostrar mais uma forma de criar o HDR antes de criar um HDR manual que eu vou te mostrar já já, tá bom? Eu vou clicar aqui em Image, Adjustments, imagem, ajustes, e o Photoshop possui um ajuste chamado HDR Toning, tá? Ou tonalização HDR, alguma coisa nesse sentido. Onde ele vai abrir um painel muito parecido com aquele que a gente tem lá na opção para HDR Pro, e aqui você pode fazer basicamente os mesmos ajustes, tá? Você pode mexer aqui no raio, no Edge Glow, né, que você vai tentar fazer alguma suavidade nas arestas da sua imagem, ok? Dando mais detalhes ou menos detalhes. Você pode alterar aqui embaixo. Aqui em Smooth Edge você vai poder suavizar isso, tá bom? Aqui embaixo em gama você pode diminuir a gama ou aumentar a gama, ok? Para tentar manter um pouco mais de detalhes nas áreas claras e escuras. Na exposição você pode diminuir a exposição para deixar a imagem mais escura ou aumentar para deixar mais clara. Eu vou deixar aqui 0. E no detalhe você pode aumentar o nível de contraste e nitidez. Lembrando que se você aumentar muitos detalhes, vou colocar aqui mais 80, tá? Você acaba colocando muito ruído se aumentar demais os detalhes. Em seguida, aqui embaixo em Shadow, eu vou preservar um pouco mais as sombras, ok? Em Highlights, eu vou escurecer um pouquinho para não ficar muito claro. Na verdade, isso aqui fica a seu critério, ok? Vibrance, para aumentar um pouco mais a vibratilidade da tonalidade das cores. E a saturação eu vou diminuir um pouquinho porque ele acaba deixando artificial demais. Olha só, você pode marcar e desmarcar o preview para ver o antes e o depois, tá bom? Em algumas imagens, o efeito HDR pode dar essa aparência de que a imagem foi muito photoshopada. Então você pode fazer alguns ajustes pré-definidos, alterando aqui em cima a opção de pré-definição, tá? Você pode alterar primeiro, antes claro, de mudar para pré-definição, a gente pode alterar o método aqui embaixo. Eu não sei te dizer muito bem o que cada um desses métodos faz, tá? Eu vou na base da tentativa e do erro para identificar qual que fica mais interessante dependendo da imagem que eu estiver editando, tá bom? Eu não tive tempo de estudar isso aqui muito a fundo, mas você pode alterar o método de ajuste e à medida que você vai alterando os métodos, ele vai fazendo ajustes ou automaticamente ou então ele vai te dando controles um pouco reduzidos. Aqui na exposição e gama você só pode mexer nesses dois controles, tá? E você pode ainda acessar pré-definições ou presets que você pode salvar fazendo as suas... Aqui embaixo tem a opção de tonalidade também, onde você pode mexer nas curvas, tá? Para deixar o efeito mais bacana. Olha só, aqui ficou mais legal, tá? Então você pode mexer nos presets, fazendo as alterações que já vêm pré-configuradas no Photoshop, tá? A gente pode também fazer essa alteração, a gente pode também salvar o nosso próprio preset. Eu vou salvar isso aqui, colocar pessoal, pronto, ok? Salvar só para eu não perder, ele fica disponível aqui. E você pode selecionar aqui os presets, as pré-definições que já vêm configuradas no Photoshop. Esse City Twilight aqui ferrou todo o meu tom mais claro, né? Ferrou toda a parte clara da minha imagem. Local Adaptation. Então você pode ir alterando as pré-definições para... Opa, eu acabei mexendo aqui embaixo, né? Você pode ir mexendo nas pré-definições para alcançar diferentes resultados que já vêm pré-definidos dentro do Photoshop, tá? Deixa eu colocar aqui Photorealistic High Contrast. Olha só, então você pode selecionar pré-definições diferentes, sempre marcando o preview para você ver o resultado. Ou selecionar aqui o que eu salvei e pronto. Pessoal, é só clicar no OK e a gente tem esse resultado aqui. É um efeito HDR que pode ser reproduzido utilizando uma imagem plana, ou seja, quando você não pode utilizar ou você não tem disponível as 3 imagens com os 3 níveis de exposição diferentes, e você pode reproduzir o efeito tentando editar a imagem de uma só vez. Pronto, olha só o resultado. Vou dar um antes e depois para você ver. Olha só, a gente consegue manter as informações das áreas claras, sem estourar muito, ok? E consegue resgatar informações das áreas escuras, trazendo mais detalhe aqui para a parte das fotografias. Você tem um resultado completamente diferente. Eu não preciso fazer action disso, porque é um filtro só. Você pode executar isso tranquilamente. Se quiser fazer um action para executar em lote também, mas não é muito legal, porque aqui você precisa de resultados diferentes para cada tipo de imagem. Então não é bacana fazer action para esse tipo de filtro, tá? Vou te mostrar um outro resultado. Deixa eu fechar essa imagem aqui, pressionar aqui o Ctrl O para abrir. Eu vou abrir uma outra imagem. Deixa eu ver qual que eu acho bacana aqui. Vou abrir essa aqui. Pronto, clicar no abrir. Imagem do Fotolia também, que você pode acessar na minha galeria aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou te ensinar agora como criar
um HDR manual, ou seja, você vai utilizar algumas técnicas de mesclagem de camada para criar o seu próprio HDR. E é claro que eu vou fazer isso utilizando a gravação de actions, ou seja, eu vou gravar todas as minhas ações para que eu possa executar isso automaticamente depois, quando eu estiver editando uma grande quantidade de imagens, ou quiser automatizar o processo para economizar tempo, tá? Eu já mostrei como fazer isso nos vídeos anteriores, eu vou deixar todos os links para os vídeos de actions aqui embaixo na descrição. Você vai precisar assistir todos para você entender, tá? Porque um acaba complementando o outro, mas tem um bem legal que eu te ensino a fazer actions e droplets para automatizar o processo. Não vou repetir aqui porque eu já falei sobre isso, é só procurar na descrição, tá? Então o que a gente vai fazer? Abrir o painel de actions, clicando em Window Actions, cadê? Pronto, Alt F9 é o atalho, beleza? Eu vou criar um novo grupinho de actions, deixa eu cancelar aqui, criar um novo grupo de actions clicando aqui embaixo e selecionando a opção HDR manual. É muito importante mencionar e reforçar que essa é apenas uma das maneiras, tá, que eu vou te mostrar aqui. Procurando por outros efeitos HDR no próprio YouTube, eu encontrei muita gente fazendo HDR de outras maneiras. Infelizmente, eles acabam pecando por não explicar melhor como funciona tudo, né? Mas você já sabe o que é alcance dinâmico, já sabe até o que é o HDR, né? Que é o High Dynamic Range. E a gente vai criar o nosso HDR manual agora. Então criei aqui o meu grupo HDR manual, em seguida eu vou clicar aqui na folhinha para criar agora, a gente sabe, né, que a gente cria o grupo para poder compartilhar, então eu preciso criar um grupo para eu poder salvar isso depois e mandar para você baixar, vai ficar aqui embaixo na descrição para você baixar, tá? Clicar aqui embaixo na folhinha para criar meu novo action dentro desse grupo, novamente HDR manual. Pronto, eu vou clicar aqui no Record e a partir de agora tudo que eu fizer o Photoshop vai gravar, tá? A gente vai duplicar a nossa camada original 3 vezes, pressionando Ctrl J 3 vezes, tá bom? É só segurar o Ctrl e apertar no J 3 vezes, pronto, você duplica a camada 3 vezes. Em seguida, eu vou converter cada uma dessas camadas em objeto inteligente. É só clicar com o botão direito, Convert to Smart Object. Depois, de novo, botão direito, Convert to Smart Object, seleciono e clico com o botão direito, Convert to Smart Object. Eu gravei, então, a ação salvando os 3 objetos, salvando as 3 camadas de objetos inteligentes. Depois eu vou ocultar essas 2 camadas de cima e vou selecionar a imagem de baixo. Vou clicar aqui em Image, Adjustments, Imagem Ajustes, e aqui eu vou selecionar a opção Shadow and Highlights. Sombra e realce, se eu não me engano, na versão em português. Clicando em Shadow and Highlights, eu posso controlar o nível de sombras, tá? Eu posso clarear mais as sombras, eu vou utilizar aqui um valor 60, 70. O importante é você trazer mais os detalhes das áreas escuras. Vou colocar aqui 50 para não trazer detalhes demais. Pronto, olha, já está ótimo. E em Highlights eu vou aumentar aqui para tentar manter o nível de áreas claras, né, que são aqui os meus realces. Vou tentar manter a tonalidade original. Olha só, eu tenho aqui os realces azulzinhos. Eu vou diminuir aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Vou usar um valor 20. Pronto. Assim eu mantenho os meus realces com uma tonalidade legal. É só clicar no OK depois disso. Agora você vai entender por que eu converti as 3 camadas de objetos inteligentes. Porque quando você aplica um ajuste em uma camada de objeto inteligente, você acaba aplicando uma espécie de filtro inteligente. Ou seja, quando eu gravar, quando eu salvar o meu action e executar esse action em outras imagens, se o meu resultado não ficar legal, eu posso ir nessa imagem especificamente e utilizando aqui o filtro inteligente de Shadows e Highlights, eu posso dar 2 cliques e olha só, fazer os ajustes a partir do ponto onde eu parei. Então eu posso controlar esse resultado a qualquer momento, porque eu estou utilizando objetos inteligentes no que a gente chama de edição não destrutiva. Eu mantenho a minha editabilidade, se é que essa palavra existe, não importa o que aconteça, eu posso voltar às etapas e editar normalmente, tá? Pronto, depois disso eu vou selecionar aqui a minha segunda camada e vou exibi-la novamente e vou pressionar o Ctrl U para abrir a janela de matiz e saturação. Em seguida eu vou remover completamente a saturação, tá bom? E clicar no OK. Dessa maneira a minha imagem fica preto e branco. Novamente, como é um objeto inteligente, eu posso desfazer essa ação a qualquer momento, ou ocultando e exibindo aqui no olhinho, ou utilizando, dando 2 cliques no filtro inteligente. Em seguida eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada para Screen, eu acho que em português se chama divisão, alguma coisa assim. E em Screen a gente pode controlar o nível de opacidade dessa camada. Eu vou colocar aqui 60, tá? Você pode mexer esse nível aí na maneira que você achar necessário. É importante não deixar a imagem muito estourada, tá bom? Vou pressionar o Enter e pronto. O próximo passo agora é selecionar a minha camada de cima. Pronto, vou torná-la visível, claro, né? E selecionar ela. E em seguida eu vou selecionar aqui o modo de mesclagem
Soft Light, ou luz indireta, se eu não me engano, na versão em português. Aplicando o Soft Light, a gente já até tem o nosso efeito HDR pronto, mas a gente pode dar uma suavizada nas arestas, deixando com uma aparência bem mais legal. Ainda com a camada de cima selecionada, a gente vai clicar em Filter, Blur, Gaussian Blur, ou filtro, desfoque gaussiano, e aqui você pode fazer alguns ajustes no desfoque gaussiano. Olha só, quanto menor for o desfoque, mais evidentes vão ficar as arestas da nossa imagem. Se você não sabe o que é arestas, são os contornos, tá, gente? Isso é o contraste da sua imagem. Se você aumentar, essas arestas vão ser suavizadas e você tem um contraste muito menor, tá bom? Eu vou utilizar aqui um valor de 20. Lembrando que depois que eu clicar no OK, ele vai aplicar isso como um filtro inteligente que pode ser editado posteriormente, é só dar 2 cliques, tá bom? E é isso, olha só, gente. Você então agora tem a sua imagem completamente ajustada, tá bom? O que você pode fazer ainda para que o seu action fique mais completo é adicionar uma opção de salvamento. É só dar um Ctrl Shift S, eu não vou adicionar aqui, tá bom? Mas você pode dar um Ctrl Shift S e selecionar a opção salvar como, mudar para JPEG e salvar. Isso já fica no seu... Bora adicionar, né? Vamos adicionar aqui. Deixa eu parar de falar e adicionar lá. Eu dou um Ctrl Shift S, mudo o padrão para JPEG, tá bom? Vou colocar aqui na frente o nome HDR, só para diferenciar, e vou clicar em salvar. O Photoshop vai mesclar tudo, eu vou salvar com a qualidade 8, pronto, só para manter menos compacto, e clicar no OK, pronto. Dessa maneira eu adiciono a opção de salvar em JPEG ao meu action, e aí meu action está pronto, eu posso clicar aqui no Stop para parar o salvamento. E olha só o resultado, gente, eu vou segurar o Alt e vou clicar aqui na minha foto de baixo para você ver o antes e o depois. Então você percebe que a gente tem uma imagem mais clara, com mais detalhes aqui embaixo nas áreas de sombras, ou seja, eu resgatei detalhes que estavam escondidos nessa imagem, tá bom? Até onde a gente consegue resgatar. Também nas áreas mais escuras de sombras aqui em cima, e também deu uma ajustada nas áreas claras, sem perder muito as informações das nuvens e nem do céu. Se eu achar que esse resultado não ficou tão bacana assim, eu posso voltar em qualquer uma das etapas e fazer ajustes. Por exemplo, eu posso clicar aqui na opção Shadows, é só dar 2 cliques aqui embaixo, isso depois de executar o action, tá? Fiz a execução e eu posso fazer ajustes finos dependendo de cada uma das imagens. Olha só, eu vou aumentar aqui o meu amount nos highlights para tentar trazer mais detalhes. Vou utilizar aqui 85, tá? E clicar no OK. Então eu já resgato ainda mais detalhes dos tons claros. Olha só a diferença agora, olha. Tá vendo? Eu tenho os tons claros mais claros, mas eu não perdi informação. E eu tenho as informações aqui embaixo das áreas de sombra também mais claras. Viu como é que funciona? Vamos ver como é que funciona em outra imagem, só para a gente finalizar? Vou pressionar o Ctrl O para abrir mais uma imagem. Eu tenho aqui uma outra imagem. Vou abrir essa aqui que tem uma paisagem mais aberta. Ok, e olha só o que a gente vai fazer no painel de Actions. Eu vou selecionar aqui o meu HDR manual, tá? Vou só recolher aqui para não ficar esse monte de coisa aqui embaixo. E vou dar o Play para que o Photoshop refaça exatamente tudo que eu fiz automaticamente, sem eu precisar fazer tudo de novo. E esse Action vai ficar disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo, não esquece. Pronto. E olha só o resultado final. Eu vou segurar o Alt, tá? E clicar aqui no olhinho de baixo, porque ele esconde todo mundo e só mostra de baixo. Olha o resultado que bacana. A gente tem esse resultado, trazendo mais informações, mais detalhes. A imagem por si só do Fotolia, gente, já está show de bola, tá bom? A imagem já está bonita, mas eu posso fazer alterações, trazendo algumas informações diferentes para essa imagem. Eu tenho muito mais cor e vida aqui nas áreas da água, da pedra e tudo mais, mas eu acabei perdendo algumas informações aqui em cima, na área onde a gente tem aqui o pôr do sol, né, do lado esquerdo da imagem, justamente porque eu preciso fazer alguns ajustes nesse HDR, porque eu usei outra imagem como base para fazer o Action. Então eu vou utilizar aqui a opção de Hue Saturation, eu vou clicar aqui e vou diminuir a opacidade para 40, por exemplo. Olha, isso já me dá mais informação. Já foi suficiente, olha que bacana. Já foi suficiente para eu conseguir fazer o HDR e não perder informações demais ali
nas minhas áreas claras. Viu como é fácil? Então, utilizando os recursos de Action e o que você já aprendeu aqui sobre HDR, sobre alcance dinâmico, você já consegue editar as suas fotos para trazer outros resultados. Se você conhece outras maneiras de criar HDR no Photoshop, não tem problema, o que eu estou te mostrando aqui não é uma lei, nem a regra definitiva para você fazer HDR, é apenas uma das maneiras, e de quebra vai ficar um Action aí embaixo para você automatizar o seu processo, beleza? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, não se esqueça também de me dar o seu apoio lá no apoia.se/Clube do Design, assim você me ajuda, eu continuo te ajudando e você tem acesso ao material exclusivo. Espero que você tenha gostado das dicas, curte, compartilha e se inscreve, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!